Fala querida, tudo bem? Estamos aqui para mais um videozinho muito especial para a gente estudar essa matéria tão importante em todos os vestibulares desse país, né? Nós estaremos aqui em matemática hoje iniciando, né? Dando um pontapé inicial na nossa geometria analítica. E aí muitos perguntam, mas Cleiton, do que se trata, né? O que estuda a geometria analítica? A geometria analítica, de uma forma bem simplificada, é como se você tivesse que estudar a geometria plana em um plano cartesiano. É meio que uma misturazinha entre a álgebra e a geometria. Então, para a gente estudar isso bem, para continuarmos com o nosso estudo, né, para que a gente possa caminhar na geometria analítica de forma eficiente, nós vamos pegar aqui do começo, da base, e nós vamos começar falando sobre isso aí que aparece na sua tela, ó. Sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, né? Acho que todo mundo aí já é bem familiarizado, né? Um sistema cartesiano onde nós temos aí o eixo Y, né? Você percebe ali o eixo... Opa, deixa eu voltar aqui. Onde a gente tem ali o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, né? Aquele eixo Y é o eixo das ordenadas, colocando aqui pra gente. E o eixo X é o eixo das abscissas. Vocês devem lembrar disso muito bem. E aí, lógico que coordenadas cartesianas, a gente vai ter que entender que todo ponto, né, em um plano, né? E aí, lembra que a gente está associando a geometria num plano cartesiano. E como é que a geometria surgiu? Ponto, reta, plano, né? Então, um ponto no plano cartesiano, por exemplo, eu coloco aquele pontozinho A ali, ele tem a sua localização. Aquele ponto A, ele tem uma relação com o eixo das abscissas, tem uma relação com o eixo das ordenadas. Então, as coordenadas do ponto A são exatamente 1 e 1. Lembra que sempre num ponto P qualquer, o primeiro valor sempre se refere ao eixo X, ao eixo das abscissas, e depois o valor seguinte, o ponto Y, né, o valor Y, que corresponde ao eixo das ordenadas, tá? Então, qualquer ponto no plano cartesiano, se um ponto, e aí eu vou colocar ali um outro ponto, um pontinho B, as coordenadas daquele ponto ali são 0 e 4. Você percebe que aquele ponto pertence ao eixo das ordenadas. Quando é que um ponto vai pertencer a um eixo? Quando o seu valor, quando a sua coordenada no outro eixo for nula, quando for igual a 0. Então, se é 0 no X, o ponto pertence ao eixo Y. Aquele ponto C que eu acabei de colocar, ele tem coordenadas 5 e 0. Lembra, primeiro sempre é X, depois vem o valor de Y. Então, se é 5, 0, o Y sendo igual a 0, aquele ponto pertence ao eixo X. E você percebe que o plano cartesiano divide essa região plana em 4 partes, em 4 regiões, que a gente vai chamar cada regiãozinha dessa daí de quadrantes. Se você perceber bem, todo o meu espaço, o meu plano, né, dividido em 4 partes, lembra que os quadrantes eles são definidos no sentido anti-horário, tá? Então, o primeiro quadrante... E no primeiro quadrante você percebe que as coordenadas têm seus valores positivos tanto para x quanto para y. No segundo quadrante nós teremos valores de x negativos, né? Porque no lado esquerdo o meu x é negativo e o meu y continua positivo. No terceiro quadrante, tanto os valores de x quanto os de y são negativos. No quarto quadrante a gente vai ter x positivo e y negativo. Perfeito? Então, como eu disse, entendendo um pouquinho de plano cartesiano, trazendo alguns conceitos da geometria, a gente começa a entender bem, a aprofundar os nossos estudos em geometria analítica. E um dos cálculos que é exigido de nós na geometria analítica é esse cálculo aí de ponto médio de um segmento. Cleiton, como é que eu faço para calcular de forma analítica as coordenadas do ponto médio de um segmento? Então, vamos visualizando aí devagarinho do jeito que aparece na nossa tela. Você percebe ali o M como um ponto médio do meu segmento AB. Se ele é ponto médio, do M até o A tem a mesma medida do segmento que vai de M até B. E aí, como é que a gente pode calcular esse ponto médio? Ora, uma das formas legais de se observar, se você perceber bem, ó, o ponto M ele tem sua coordenada ali, seu valor para x na abscissa, tem também seu valor para y na ordenada. Então, as coordenadas do ponto médio será o x do ponto médio e o y do ponto médio. Perfeito? Mas aí você vai perguntar,
Poxa, Cleiton, e como é que eu calculo o x desse ponto médio? O x do ponto médio, eu acho até que dá para ver ali, ó. Ele também vai ficar no meio ali, no ponto médio, entre as abscissas do ponto A e do ponto B. Então, nós podemos até visualmente ali, lógico que se você preferir, quando eu faço isso daqui, e aí eu tenho um triângulo retângulo ali, MAC, eu tenho outro triângulo retângulo, se você observar, ABD, esses dois triângulos são semelhantes. Então, ou por observação ou por semelhança, você vai conseguir perceber que o x desse ponto médio, ele nada mais é, nada menos é, do que a média aritmética, do que um ponto médio entre A e B. Então, você pega xa mais o x do ponto B dividido por 2. Ou seja, a abscissa do meu ponto médio nada mais é, nada menos é do que a média aritmética das abscissas dos pontos aí do extremo desse segmento. Da mesma forma, o y do ponto médio, você vai pegar ya mais yb e dividir por 2. O y do ponto médio, a ordenada do ponto médio, é a média aritmética das duas ordenadas dos extremos desse segmento. Perfeito, pessoal? E aí, lógico, uma questãozinha para a gente exercitar isso aí legal. No plano cartesiano, M de coordenadas 3 e 3, N de coordenadas 7 e 3 e P de coordenadas 4 e 0 são os pontos médios, respectivamente, dos lados AB. Então, vou fazer o triângulo para a gente, tá? O lado AB, tá ali A, tá ali B, BC, então o triângulo é o triângulo ABC, tá? ABC. E ele diz a abscissa do vértice C ele quer a abscissa do vértice C, ele quer o x do vértice C. Então vamos aqui, ele diz que M, ele é ponto médio, ó, do lado AB, N é do lado BC, N é do lado BC e P é do lado AC, porque ele fala respectivamente. E se tem respectivamente, primeiro AB, depois BC, depois AC. Então vamos lá. Se M é ponto médio, pessoal, está ali em cima, ó, se ele é ponto médio de AB, então x do A mais o x do B dividido por 2 vai ser igual a 3. Por quê? Porque as coordenadas do ponto médio você faz média aritmética dos dois extremos. Então nós podemos dizer a partir disso que xa mais xb é igual a 6. Ora, se N é ponto médio de BC, nós podemos dizer que xb mais xc dividido por 2 vai ser o x do ponto N, que está ali, ó, que é o 7. Então, o que é que você pode dizer? Que xb mais xc é igual a 14. Você passa o 2 para lá multiplicando. E, consequentemente, xa mais xc sobre 2 vai ser ali a abscissa do ponto P, que é 4. Porque o ponto P, lembra que ele é ponto médio do segmento AC. Então, nós podemos dizer, a partir disso, que xa mais xc é igual a quanto? É igual a 8, porque o 2 passa para lá multiplicando. Perfeito. Então, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, aqui, pegando nesse caso, que o xb, ele é 14 menos xc. É só passar o xc para lá. Nós podemos dizer ali embaixo que o xa, ele é 8 menos o xc, né? E aí o que é que eu vou fazer? Vou substituir o xa que está ali em cima por esse xa aqui, que é 8 menos c. Então fica 8 menos, x de c, mais o x do b ali em cima, que eu vou substituir por esse cara, mais 14 menos xc igual a quanto? Igual a 6. Então você tem 8 mais 14, 22, menos 2xc é igual a 6. Então, passo 2xc para lá, passa esse 6 para cá, 22 menos 6, isso dá 16. Então, x do ponto C, a abscissa do vértice C, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a 8. Resposta que a gente encontra aí no item C de casa, tá? Então, resposta é o item C. Perfeito? Então, essa foi a nossa aulinha inicial de Geometria Analítica, Sistemas de Coordenadas, Coordenadas do ponto médio. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Um abraço, galera!